Com pouco mais de 5.000 inscritos, a GMs de Foz do Iguaçu foi a prova mais fácil do mundo. Foi isso que eu ouvi, tá, no pós-prova, mas não foi bem isso que aconteceu na prática. Tá, mas antes da gente continuar falando, se inscreve nesse canal, deixa o seu like aqui que nos ajuda muito ao YouTube compartilhar com mais pessoas. E se você quiser fazer isso também, você também ajuda no nosso crescimento e passar as informações para outras pessoas. Lembrando que hoje, quarta-feira, no dia que esse vídeo está saindo, é o último dia, tá, para você entrar com recursos, tá, para anulação, troca de gabarito, manutenção, o que você quiser fazer aí, tá, nas suas questões da prova da GM de Foz do Iguaçu. Beleza? Mas sem muita enrolação, vamos falar pelo que interessa, vamos falar da prova. A prova em si ela veio muito bem redigida, tá? Muito bem escrita, de fácil entendimento, questões muito claras, tá? E as alternativas elas ali testavam de fato o seu conhecimento, tá? Teve algumas exceções aí que a banca deu de presente para que ninguém zerasse a prova. Mas isso são exceções. De forma geral, a prova veio muito bem escrita, tá? Ela veio ali redigida, preparada para bonificar, para premiar os bons, tá? É essa a minha opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. Vamos lá, passando para a parte de português. Em português, a prova veio um nível mais simples, tá? E de fácil entendimento. Não confunda simples com fácil, tá? A prova ela veio sim, tá? É muito simples, muito clara, assim como eu falei. Só que ela veio ali com suas minúcias, tá? Nós tivemos ali questões sobre o sentido do texto, reescrita, pontuação, escrita correta. Nós tivemos aí o terror dos concurseiros, a crase. Nós tivemos substituições de palavras sem perder o sentido. Tudo isso em uma prova ali com 5 questões, salvo engano, tá? E que pôde aí separar o joio do trigo na questão das colocações, tá? Na questão das alternativas, das questões em si mesmo, sobre erros e acertos. Isso aí pode fazer um peso muito grande lá na frente, tá? Na hora da sua classificação final, para convocação para a discursiva e também aí posteriormente para o TAF. Fechou? A parte de matemática veio bem nível médio. Professor, como assim nível médio? Análise de gráfico, perímetro da figura, tá? Nós tivemos aí uma questão sobre média, se não me engano, tá? E também conectivos lógicos, tá? Quem que nunca estudou, quem que nunca viu os conectivos lógicos? Professor, eu nunca vi. Então, provavelmente você errou o que era aquela setinha, tá? Mas quem estava preparado, quem se estudou, quem se preparou muito bem para essa prova, lembrando que nós tivemos apenas um mês, tá? Entre aí, se não me engano, a publicação e a prova e tal, nós tivemos por aí mais ou menos de um mês, tá? Então sim, era pouco tempo para você se preparar. Só que a sorte, ela acompanha os que estão preparados, tá? Então essa prova pode ter sido uma sorte para muitas pessoas, de cair tudo aquilo que a pessoa já tinha como bagagem de estudo, mas também pode ter sido um azar para aquelas pessoas que estão aí cambaleando nos estudos, não sabe se é meio pedra, meio pau, se vai ou não vai, entendeu? Mas fica ligado que oportunidades como essa acontecem, tá? E é aí que é a sorte, por quê? É quando a oportunidade vem para quem está preparado. Bora para informática. A informática pegou muitas pessoas de surpresa, porque ela trouxe algumas questões ali que geralmente estão fora do radar, tá? Do que a gente chama de radar dos concursos, das perguntas, do que as bancas mais trazem, do que as bancas mais cobram, tá? Fórmula básica do Excel, se não me engano, era soma, autossoma, tá? O gerenciador de tarefas do Windows 10, que muitas pessoas não sabem, nunca nem viu. Aluno, tem muitas questões que eu digo para vocês que é no uso, você tem que usar o programa, você tem que usar o aplicativo, você tem que usar o sistema operacional para você saber como funciona, para você saber onde estão essas minúcias, tá? O atalho, se fosse perguntado também, muita gente erraria. Teve muita gente que errou, tá? Essa questão, se não me engano, era do monitoramento lá do gerenciador de tarefas, tá? A interface do navegador, tava falando sobre o Google Chrome, e o cliente e-mail, que era o Gmail neste caso, tá? E aquilo que eu sempre falo para vocês, cobrou o Word, cobrou o Excel, é 90% de certeza que vai ter uma questão sobre abas, janelas, tá? É aqueles quadrinhos lá, página inicial, inserir, correspondência, tá? O que contém naquilo ali, o que tá lá dentro, onde eu posso encontrar tal coisa, onde eu posso encontrar essa função X, entendeu? Essas coisas assim sempre caem nessas provas que tem o pacote Office. A parte mais extensa da prova
foi a parte de direito, tá? Com certeza a parte de direito aí foi a parte mais extensa, mas teve um ótimo equilíbrio entre perguntas direto ao ponto, sem muita enrolação, e aquelas nossas queridinhas historinhas que a banca nos conta para tentar fazer um rodeio, uma volta ali para poder tentar tirar um pouquinho o seu foco, tá? Do que ela realmente está perguntando. Uma dica bônus para você aqui, tá? Toda vez que essas coisas acontecerem, leia o seu texto e na segunda vez leia apenas o comando da questão, para que você tenha certeza do que a questão está pedindo para vocês, tá? E nós tivemos aí um equilíbrio bem bacana entre questões bem rasas, tá? Bem rasas, como o lugar do crime, por exemplo, tá? E outras mais bem elaboradas, fechou? Direito do consumidor, para mim, foi novidade nas GMs, nas bancas que fazem para a Guarda Municipal. Para mim, aluno, para mim, tá? Foi uma novidade. Eu nunca tinha visto cair, só que pode ser sim uma tendência, tá? Uma tendência aí. E foram 3 questões bem claras e elaboradas a fim de testar o conhecimento aí, para ver se você sabia mesmo sobre o direito do consumidor, tá? Constitucional, CTB, Estatuto de Armamentos, Lei de Drogas, Maria da Penha, e também as leis municipais, que para mim foram um dos pontos mais altos, tá? Da parte da prova de direito. Questões muito bem elaboradas ali, para de fato saber se você tinha estudado ou não. Porque geralmente pergunta-se sobre as atribuições, pergunta-se sobre ali, sei lá, direitos e deveres, alguma coisa assim, entendeu? Só que trouxe questões bem bacanas, tá? Bem elaboradas ali, que poderia trazer... Tá? Se não me engano, teve até uma lá que sobre laboral, algo assim, caminho, percurso, que ficou muito bacana. Por quê? Porque quem de fato não leu, quem de fato não sabia sobre a lei, acabou marcando a errada, tá? Acabou marcando a alternativa errada, só que no senso comum seria a correta, entendeu? Então, essas questões você precisa conhecer a prova, precisa conhecer o material, precisa conhecer a lei, para que você não caia nessas peguinhas, tá? Nessas pegadinhas da banca. Fechou? Vamos lá, e para mim, para nós terminarmos aqui, é apenas a minha opinião, aluno. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, nós queremos saber qual é a sua opinião sobre isso. O ponto mais alto da prova foi, com certeza, a redação, tá? Um texto de apoio ali bem curtinho, bem enxuto, mas com um tema, aluno, que ele já está em evidência no Brasil, em discussão há muito tempo. Então foi algo muito bom. Por quê? Porque quem sonha para GM e sonha, quem estuda para GM e sonha ali em ter um cargo, em fazer parte da corporação, essa foi um divisor de águas. Por quê? Porque às vezes você teve ali certinho ali, só o número de questões, só a pontuação para você passar para redação, que serão 1000 convocados para redação. E na redação você regaçou, você foi muito... Nossa, você regaçou na redação, escreveu muito bem... um texto coeso, um texto muito coerente, sem muitos erros de pontuação e aquela coisa assim bacana, aquela redação que você lê e brilha seus olhos, tá? Mas só pôde fazer isso quem estava preparado, porque quem se prepararia para um tema tão genérico quanto a importância da GM, da Guarda Municipal para a segurança pública, tá? Neste caso municipal, claro. Na minha opinião, é um tema de baixa complexidade, mas é um tema genérico, tá? E para mim, novamente, minha opinião, vai ser sim um divisor de águas, porque a nota de corte da prova tende a ser um pouquinho alto. Novamente, aluno, minha opinião. Por quê? Porque a prova foi de baixa complexidade, ela foi simples, como eu falei para você. Tá? Teve suas questões mais difíceis? Teve, mas de forma geral ela foi bem simples. Então, na minha opinião, pode sim vir uma nota de corte acima de 7,5, 7 aí, tá? Levando em conta de 0 a 10, tá, aluno? Pelo amor de Deus, faz a sua conta aí e depois a gente conversa. Beleza? Então, para finalizar esse vídeo, o meu parecer, minhas considerações finais. A importância da guarda, ela é repercutida no Brasil há muito tempo, como eu falei. Então, esse tema de prova foi realmente para premiar os bons, premiar os preparados, tá? Somente os bons poderão vestir aquela farda azul marinho. Professor, como assim? Só as pessoas que estavam preparadas, porque essa prova de Foz do Iguaçu, na minha opinião, foi
o encontro perfeito da oportunidade com quem estava preparado. E para muitos pode se chamar isso de sorte, mas para mim se chama de competência, beleza? Então já deixa seu like novamente nesse vídeo. Professor, eu já deixei, então compartilha com seu amigo para ele também deixar um like nesse vídeo, tá? Comentar o que você quiser aqui embaixo. Professor, eu não gostei da prova, comenta aqui embaixo. Professor, eu acho que essa questão vai ser anulada, comenta aqui embaixo. Professor, eu discordo totalmente da sua opinião, comenta aqui embaixo que nós queremos saber qual a sua opinião. Lembrando que essa semana ainda tem Boletim com Fé para vocês, com uma ótima oportunidade na guarda de Vitória do Espírito Santo, o qual o Com Fé vai estar trabalhando também, beleza? Vai estar trazendo um material top para vocês aí, muito bacana, fechou? Então, até logo, daqui a pouco a gente se encontra novamente. No Com Fé ninguém fica para trás, fica com a gente, que com fé você passa.